O crescimento de número de mortes violentas, a gente acabou de falar sobre isso agora, né? Tem assustado a comunidade agora de Araquari. As estatísticas mostram um aumento dos casos de homicídio em relação ao mesmo período do ano passado. Por que será que aconteceu isso? A polícia está investigando esses assassinatos e as denúncias podem ajudar a colocar os culpados aonde devem estar, aqui atrás das grades. Veja ali. Uma cidade em franco desenvolvimento. Novos bairros. Cortada pela BR-280, que liga importantes cidades do estado. Município que tem se tornado um polo industrial com geração de empregos. A cada ano, Araquari tem recebido dezenas de novos habitantes. E na mesma proporção em que o município se desenvolve, cresce também o número de crimes violentos, como homicídio. Uma situação que tem preocupado a população e também as autoridades. De acordo com a Polícia Civil, este ano, até o 1º dia de junho, já foram registrados 12 homicídios. Número bem maior se comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 3 mortes violentas. Para este delegado, as forças de segurança não acompanharam o ritmo de crescimento do município. Outro motivo é uma política de descarcerização que a gente observa, né, que já vem há tempos no Brasil, na qual nós efetuamos prisões, só na região aqui, são pelo menos 2 a 3 traficantes por semana presos, né, no mínimo, isso só falando de tráfico, né, e que muitas vezes, em razão da legislação e da política de não abertura de vagas em presídios e outras políticas criminais, eles acabam sendo liberados no dia seguinte e voltam para a criminalidade. Investigações realizadas pela polícia ainda apontam um dado mais assustador: o fortalecimento de organizações criminosas. Todos os outros homicídios que ocorreram aqui, desde o começo do ano, e praticamente 99% dos homicídios que ocorreram aqui na região no ano passado, todos tinham relação com o tráfico de drogas e facções criminosas. Quando não uma guerra entre facções, era uma guerra interna por disputa de poder e pontos de tráfico de drogas e territoriais entre os próprios membros de da mesma facção criminosa. Todos eles, o homicídio foi praticado ou porque havia uma dívida, ou porque houve a infringência de uma infração de uma regra, né, que foi imposta pela facção e foi desrespeitada pelo membro, e aí ele passa por todo um sistema de justiça, segundo eles, né? E ele é julgado e, ao final, sendo decretado, ele acaba sendo morto por alguém que está pagando o que eles chamam de missão. Ou seja, aquele que deve, ele pode ser decretado pela dívida, e aquele que deve e não consegue pagar a dívida, o valor em espécie ou dinheiro, ele paga essa dívida numa forma de missão. Invariavelmente, essa missão é a eliminação de um desafeto ou de um outro devedor. Em dezembro do ano passado, uma chacina deixou 5 vítimas e chocou a cidade. A polícia descobriu que 10 pessoas estavam envolvidas no crime, todos integrantes de uma facção criminosa. Alguns suspeitos foram detidos durante a Operação Narcos, desencadeada pela Polícia Civil para desmantelar um grande esquema de tráfico de drogas. 31 de março deste ano. Um jovem é executado a tiros dentro do próprio carro, na estrada Rio do Morro. Após o crime, os suspeitos abandonaram este veículo às margens da rodovia e fugiram. Dia 25 do mês passado, um homem de 29 anos foi atingido por tiros no abdômen e no queixo no bairro Areias Pequenas. Segundo testemunhas, o suspeito de cometer o crime chegou em uma moto preta, efetuou os disparos
e fugiu. De acordo com o delegado, quase 100% dos homicídios que ocorreram aqui em Araquari, a polícia já sabe quem praticou e o porquê. O problema é que durante o inquérito, a polícia se esbarra em uma situação. Muitas testemunhas têm medo de falar o que viu e o que sabe. Aí o que impera é a lei do medo e do silêncio. Segundo a polícia, enquanto integrantes de facções criminosas estiverem em liberdade, a guerra deve continuar. A forma de a gente cessar isso é que eles sejam presos por integrar organizações criminosas, pelo tráfico de drogas que eles praticam, e fiquem presos, né? Porque nesse sentido ele não consegue mais ser obrigado pela própria facção a praticar novos crimes. Essa seria, a nosso ver, a medida imediata